Paz do Senhor, queridos amados irmãos, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal no YouTube, nessa segunda-feira, para a honra e glória de Deus. Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre o que é grandeza vetorial, sobre as suas definições. Eu vou citar aqui as grandezas que necessitam, além de seu valor associado a uma unidade, a uma direção e a um sentido, para ficar totalmente determinadas, são denominadas grandezas vetoriais, o que são vetores, vetores resultantes, vetores escalares. Essa atividade é de física, muito importante de estudar, ok? Eu vou deixar as fórmulas com o tempo que eu estou falando aqui em cima, tá legal? Para vocês entenderem os cálculos das grandezas vetoriais e a sua fórmula. Então vamos lá começar. O que é grandeza vetorial? O que significa grandeza vetorial nas atividades de física? O valor de uma grandeza física, ela é denominada intensidade de uma grandeza física. A intensidade é sempre um valor positivo. Algumas grandezas físicas têm características de serem verticais, horizontais e inclinadas em relação à horizontal ou à vertical. E essa característica é denominada a sua direção. Para cada direção, há a possibilidade de ocorrerem dois sentidos. Por exemplo, um empurrão na horizontal pode ser para a esquerda ou para a direita. O empurrão na vertical, ela pode ser para cima ou para baixo. Beleza? Depende da sua intensidade. Mesmo durante a sua direção, vai ter a sua intensidade, como por exemplo, a direção de A para B. Vai ter a sua intensidade, mas vai ser a direção, no sentido de A para B. Beleza? Outra definição. As grandezas que necessitam, além do seu valor associado a uma unidade de direção e de sentido, para ficar totalmente determinadas, são denominadas grandezas vetoriais. São exemplos de grandezas vetoriais. Quais são os exemplos que a gente usamos e definindo sobre as grandezas vetoriais? A força, a velocidade, a aceleração e a posição de um corpo. As grandezas que só precisam de seu valor associado a uma unidade para ficarem totalmente bem determinadas são denominadas grandezas escalares. São exemplos de grandezas escalares: o tempo, a massa, o comprimento, a energia, a área e a temperatura. Então, são essas duas definições sobre as grandezas vetoriais e as grandezas escalares que a gente usamos para fazer os cálculos. As grandezas vetoriais são representadas por segmentos orientados, que são referentes a uma grandeza vetorial, que ela é inclinada em sua direção, para cima. As grandezas escalares. Qual a definição sobre as grandezas escalares? Ficam totalmente bem definidas, com o seu valor associado a uma unidade. Então agora vamos falar sobre os vetores. Quais as características e o sentido oposto dos vetores? O vetor é um segmento de reta orientado que apresenta um módulo, tamanho, direção e sentido. Os vetores são usados para expressar grandezas físicas vetoriais, ou seja, aquelas que só podem ser completamente definidas se conhecermos o seu valor numérico, a direção em que atuam, se ela é horizontal ou vertical, bem como o seu sentido para cima ou para baixo, a posição,
a sua velocidade, a sua aceleração, a sua força, a quantidade de movimento, são bons exemplos de grandezas vetoriais. Por exemplo, se quisermos saber a posição de algum local, é necessário que se aponte para uma direção, né, que você quer percorrer. Nesse caso, o sentido do movimento é dado pela ponta do dedo. E você aponta a sua direção para onde você quer ir, né? O sentido do movimento é dado pela ponta do dedo, a sua direção para onde você quer ir em sua viagem. Vamos falar agora sobre os vetores resultantes. O que é vetor resultante? É o nome dado ao vetor que se obtém após realizar-se uma soma vetorial. Na soma vetorial, devemos considerar o módulo, a direção, o sentido dos vetores para encontrarmos o vetor resultante. As operações com vetores é a soma de valores. Os vetores paralelos são aqueles que se encontram na mesma direção e no mesmo sentido. O ângulo formado entre estes vetores é sempre nulo. Como, por exemplo, eu tenho a direção de A e B em direção reta. Eles são vetores resultantes, porque eles estão na mesma direção, então eles são vetores resultantes. Caso esses vetores tenham também o mesmo módulo, dizemos que se trata de vetores iguais. Para encontrarmos a resultante desses vetores, basta somarmos o módulo de cada um. Além disso, o vetor resultante estará na mesma direção em sentido dos vetores paralelos, e seu tamanho deverá ser o tamanho de dois vetores originários, né? De A e B e R. Como, por exemplo, vai ser 3 flechas. O A vai ser no meio, que vai ser pequeno, o R vai ser mais grande e o B vai ser médio. Sempre em uma mesma direção. Para calcularmos o módulo do vetor em R, podemos utilizar a seguinte fórmula. Vou deixar a fórmula aqui em cima, a fórmula que a gente usamos para calcularmos o módulo do vetor R. Então, por exemplo, vai ser R, que é igual a mais B. Então, vamos lá resolver alguns exercícios. Aqui eu vou mostrar para vocês 2 exemplos sobre essas definições dessa atividade física. A primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um módulo da resultante de 2 vetores, A e B, cujos componentes são dados por A que é igual a 12,5 e B que é igual a menos 9, menos 1. Vamos lá fazer o cálculo. O valor de A, que é igual a 12,5, o valor de B, que é igual a menos 9, menos 1, vai ser valor resultante. A gente usamos VR, que é igual a 12 menos 9,5 menos 1. Valor resultante, que é igual a 3,4, que é igual ao valor resultante, que é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Valor resultante ao quadrado, que é igual a 3 vezes 3, 9, mais 4 vezes 4, 16. Valor resultante, que é igual a 9 mais 16, que é igual a 25. Então, aqui vai ser valor resultante, que é igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então, assinale a alternativa que apresenta corretamente o módulo da resultante de 2 vetores, A e B, cujos componentes são dados pelo resultado de cada um deles. Com isso, o valor resultante dele vai ser 5 vezes. Outro exemplo aqui para eu finalizar. A questão 2. 2 vetores. 2 vetores de módulos iguais a 3 e 2. Formam entre si um ângulo de 60 graus. Determine o módulo da resultante
desses vetores. Então aqui, essa aqui é um pouco difícil. A gente vai usar aqui r ao quadrado, que é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, mais 2ab em cosseno. R ao quadrado, que é igual 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes cosseno do valor de 60 graus. R ao quadrado, que é igual a 2 vezes 2, 4, mais 3 vezes 3, 9, mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, vezes o valor do cosseno, que é igual a 0,5. Então, vai ser aqui 4 com mais 9, mais 12, vai dar, acho que aproximadamente 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Vai dar 26. 26 vezes 0,5, que é igual a 19. Aí vai ser valor resultante, que é igual a raiz quadrada de 19. Só isso. Se dois vetores de módulos iguais, de 3 e 2, formam entre si um ângulo de 60 graus, determine o módulo da resultante desses vetores. Vai ser a raiz quadrada de 19. Então, essa é a formulação dessas atividades que a gente usa para fazer os cálculos das atividades físicas. É um pouco bem complicado no começo, mas depois você vai entendendo com o tempo, você vai se aperfeiçoando mais e fica mais fácil de você entender sobre essas atividades. Beleza, pessoal? Então foi esse vídeo de hoje sobre o que é grandezas vetoriais, a direção, o sentido, a temperatura, a grandeza, né? A intensidade, as grandezas que necessitam, além de seu valor associado a uma unidade de direção e de sentido, para ficarem totalmente determinadas, são denominadas grandezas vetoriais. O que são grandezas vetoriais, o que são grandezas resultantes, o que são grandezas escalares, como eu disse, e as formulações que a gente usa para fazer os estudos da física. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, abençoe um dia de muito trabalho duro, de muitos estudos, muito descanso para honra e glória de Deus. Que Deus abençoe mais um dia de obra, mais uma semana intensa de trabalho, de vídeos, para que eu possa postar os vídeos a cada dia, para que eu possa se esforçando muito mais assim, para poder dar muitos conteúdos novos para vocês, para honra e glória de Deus. Amém? Eu agradeço por essa oportunidade, para honra e glória de Deus. Até mais. Amém.